Aqui é o Pastor Wilson da Comunidade Evangélica Montreal e mais uma vez estamos aqui num vídeo que eu quero que seja esclarecedor para você. Porque a minha função como pastor é te esclarecer as coisas. A minha função como pastor não é pregar dízimo de oferta, isso eu nem acredito nisso. Quem me conhece, nós temos pregado isso há mais de 15 anos aí, e eu quero te trazer um assunto bastante interessante que é pouco divulgado, é pouco falado, não é isso? Judaizante. Você é um judaizante? A maioria da igreja brasileira quer que você seja judaizante, mas o que é um judaizante? Um judaizante foi um grupo que causou vários problemas na igreja primitiva. Eles insistiam que cristãos gentios, deveriam seguir as leis cerimoniais do judaísmo, incluindo a circuncisão como condição de salvação. A questão central é que é o seguinte: nós não precisamos disso. Paulo, apóstolo, confrontou muito essa heresia de forma contundente na igreja de Gálatas e de Filipenses. É interessante, o termo, o surgimento. E hoje, no século XXI, nós temos aí umas coisas bastante interessantes, Por quê? Porque os judaizantes, eles acreditavam que a salvação pela fé em Cristo não era suficiente. Não é suficiente. Que era necessário seguir certos preceitos da lei mosaica. Isso não te lembra de alguma coisa? Sábado, dízimo e muitas outras coisas. Mas Paulo, na carta dos Gálatas, afirma que ele alertou isso para nossas vidas. Não é isso? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Não é isso? Então, simplesmente eles estavam negando a cruz. Ele não apenas rejeitou a necessidade de seguir a lei cerimonial, mas declarou que quem estava tentando fazer, ele estava negando o verdadeiro poder da cruz. Sabe? Cristo mais alguma coisa é heresia. Cristo mais corte de cabelo é heresia. Cristo mais sábado é heresia, Cristo mais dízimo é heresia. A questão fundamental disso tudo é que Cristo cumpriu a lei. Sabe? Essa foi a função da vida de Cristo, nos resgatar. Para os cristãos, o foco não está mais nas obras da lei, mas na graça, na fé. Paulo também discute isso em Filipenses 3, 2 e 9, chamando aqueles que promovem a circuncisão de cães, maus obreiros, exortando a igreja a confiar na justiça de Deus pela fé e não nas obras humanas. Sabe, hoje não é um balaio de gato isso, que para você ser salvo, você tem que dizimar. Para que você seja salvo, você tem que usar certos cabelos. Esses dias eu vi alguém falando nas redes sociais aí sobre o brinco, sobre um questionamento. Nossa, divagou costumes e enfeites. E se esquece que a obra redentora da cruz é maravilhosa. E hoje, os novos judaizantes, vemos o ressurgimento das ideias semelhantes disfarçadas de várias formas. Embora, sabe, esse pessoal, eles não dizem que são judaizantes. Por quê? Porque nós cristãos, nós temos um problema. Hoje, no século XXI, nós temos o fast food. O fast food cristão. Hoje, nós estamos seguindo pregadores no YouTube, pregadores na internet, sendo que a verdade está longe disso. Para você alcançar a salvação, você tem que depositar dinheiro. Para você alcançar a salvação, você tem que usar uma saia. E se esquece de algo maravilhoso, que a salvação é um dom de Deus. Isso não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é algo maravilhoso que Cristo nos deu. Agora, qual que é a condição de nós sermos salvos? Não é judaizantes. Não é judaizante, porque Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: portanto, ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombras de que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aqui, Paulo diz que as práticas são apenas sombras que apontavam para Cristo. Então, sábados, corte de cabelo, tudo isso, as pessoas não estudam, e a Bíblia ensina
Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam se apegar a alguma coisa. As pessoas precisam se pegar. Hoje eu vejo pessoas usando quepá. Hoje eu vejo pessoas usando menorá. Hoje eu vejo pessoas usando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança diz que é o poder, para alguns é o poder de Deus na terra. Não, o poder de Deus na terra é o Espírito Santo de Deus. Segundo Jeremias capítulo 3, versículo 16, diz que quando adentrares na terra, não se lembrará dela e não farás outra igual, porque perdeu a função. Hoje o poder na terra chama-se Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que experimentar a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, o problema dos antigos e dos novos judaizantes é o mesmo. É a falha em compreender a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Sabe, Cristo, como diz, ele não veio para abolir a lei. Segundo Mateus 5,17, ele veio para cumprir a lei. Então, independente, a lei é pela fé nele. Somos justificados independentemente pelas obras. Romanos 3,28. Então, é em Cristo que nós temos que basear. Mas existe um problema. É muito mais fácil você alcançar a salvação por obra, por primícias, por um monte de coisas. Por quê? Porque é algo hipócrita. É algo, se você tiver dinheiro, você pega, você faz 10 vezes no cartão. Mas em cumprir a palavra de Deus, esse é o problema. Cristo, ele nos chama para um evangelho cristocêntrico. Cristo no centro. O chamado do Evangelho para uma vida de liberdade guiadas pelo Espírito Santo, não por uma lista de regras externas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo exorta: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe, é muito perigoso os judaizantes. Foi debate, se você observar, foi debate na igreja primitiva isto. Sabe, a minha fé não está baseada no menorá, a minha fé não está baseada no quepá, a minha fé não está baseada na Arca da Aliança, a minha fé está baseada em Cristo Jesus. E a igreja do século 21 come isso com farinha. Por quê? Porque não examina as escrituras. Muitos estão se pegando a brincos, a corte de cabelo, está fazendo um monte de bobagem e as heresias estão sendo pregadas. Você sabe como você conhece uma heresia? É muito fácil. É Cristo mais alguma coisa é heresia. Então, que esse vídeo possa despertar você a ler as Escrituras Sagradas, a estudar as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque delas testificam de Cristo. Nós temos que, a igreja tem que estar atento, a igreja, você e eu, temos que estar atento para lobos enganadores, lobos em pele de cordeiros que estão aí destruindo a igreja de Cristo, causando mau testemunho. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil se prender ao misticismo religioso do que simplesmente dizer assim: eu quero ser igreja, eu quero estar atento, eu quero me converter de verdade, eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero ser um cidadão da Nova Jerusalém, do que gritos, revelação de CPFs aí, menorá, olha, pegue aqui a rocha, a vassoura mágica, tudo isso não é bíblico. E hoje eu vejo pessoas jogando as pessoas no inferno, aí de graça, por causa de um brinco, por causa de um corte de cabelo, por causa de uma vestimenta. Quero te falar uma coisa para você: tem saias muito mais sensuais, vestidos mais sensuais do que uma calça comprida. A Bíblia ensina que nós temos que ter ordem e decência. A Bíblia ensina que nós temos que servir ao Senhor com a nossa razão, segundo Romanos 12, 1 e 2. Nós temos que ser testemunhas de Cristo. Atos 2,47. Porque o Senhor é que nos guarda. Então, vamos parar com essa bobagem de judaizante. Vamos nos atender à conversão genuína do Senhor. E vamos ter cuidado com quem nós colocamos nos altares da igreja para pregar a palavra. Hoje, muitos judaizantes por aí que talvez você não conhecesse a palavra. Mas se você quiser saber mais informação,
meu WhatsApp, meu telefone, minhas redes sociais estão à disposição. E nós como igreja, devemos estar atentos para não cair nas armadilhas do legalismo, seja ele antigo ou moderno, em proclamar com ousadia de Cristo, que Cristo é suficiente nele. Encontramos verdadeira liberdade, o verdadeiro descanso e a verdadeira salvação. Que possamos viver essa liberdade e resistir a qualquer tentativa de transformar a fé em um conjunto de regras e rituais. Maravilhoso, que Deus seja louvado, que o Senhor seja louvado na tua vida. Se você não conhecer esse termo judaizante, ficou conhecendo agora. Aqui é o Pastor Rilson, que Deus abençoe você e siga-me nas redes sociais. Um abraço e Deus abençoe.